Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Guarda esse nome, o Filho do Homem. Agora Marcos 2, de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que maravilha a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor, o momento de ouvir a Tua voz. Então, Espírito Santo, fala hoje o que o Senhor disse para esse paralítico, para cada um de nós. Nos chama de filho e perdoa os nossos pecados. Que o Espírito Santo do Senhor traga fé aos corações, edifique a Tua igreja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa semana eu fui numa lotérica. Eu não tenho costume de ir em lotérica, porque hoje a gente paga tudo pelo aplicativo do celular, né? Mas eu estava com o dinheiro em mãos, e daí eu tive que ir na lotérica. E daí eu na fila, eu vendo que algumas pessoas na minha frente, elas estavam apostando na Mega Sena. Eu acho que era a Mega Sena que estava tendo essa semana, né? Sei que estava apostando lá e a atendente falava: boa sorte. Daí eu pensei: nossa, eu nunca joguei na Mega Sena. Daí eu fiquei pensando, se eu ganhasse essa grana, que é muito dinheiro, né? Não sei nem falar quanto que estava essa semana. A gente pensa assim: se eu ganhasse essa bolada, os meus problemas acabavam. Não é verdade? Você pensa assim: nossa, se eu ganhasse esse dinheiro, eu ia realizar todos os meus sonhos, eu seria feliz. O que você compraria se você ganhasse na Mega Sena nessa próxima semana, por exemplo? Qual seria a sua primeira aquisição? A Sharon e o meu amigo André, eu acho que sabem o que eu compraria. Compraria uma CB 1000R, aquela New Café, não sei se você já viu. O que você faria com tanto dinheiro? Será que você ficaria feliz com tanto dinheiro assim? O que você precisa? Teve uma jornalista americana, ela escreve num jornal chamado The Village, e ela fez uma pesquisa científica entre pessoas que tinham muito desejo de ser pessoas famosas. E daí era atendentes de restaurante, pessoas comuns em Nova York. E ela acompanhou essas pessoas por 15 anos. E algumas que tinham muito desejo de ser famosas, atrizes, e algumas pessoas conseguiram. E daí ela foi entrevistar essas pessoas 15 anos depois. E ela viu que essas pessoas eram mais amargas
essas pessoas eram mais nervosas, estressadas, ou seja, essas pessoas eram mais legais, melhores quando elas não tinham dinheiro e trabalhavam de atendentes no restaurante. Interessante, né? Outro exemplo que eu estava vendo de uma pessoa insatisfeita, que a gente acha que tem tudo, é o Neymar. Não sei se você viu no Netflix, saiu como é que fala? Um documentário sobre o Neymar, e eu vi lá que o Neymar está muito descontente da vida. Ele fala assim que ele recebe muitas críticas, que ele é injustiçado, e o Neymar está descontente. O nosso coração sempre vai ser descontente, sabia? O nosso coração é ingrato. Tem uma história que Jesus curou 10 leprosos, talvez você lembre, em Lucas 17, e diz que apenas um voltou para agradecer a Jesus. O nosso coração, ele vai ser sempre descontente enquanto nós não encontrarmos o real propósito da nossa vida. Enquanto nós não nos alegrarmos em Deus, enquanto nós não descobrirmos que nós existimos para a glória de Deus, nós vamos sempre buscar alguma coisa para completar a nossa vida, seja financeira, seja emocional, e nós sempre vamos ser descontentes. Nós estamos diante de um texto que tinha um homem que tinha um sonho. Qual que você acha que era o sonho desse homem que nós vemos nessa passagem bíblica? O sonho dele era andar, né, gente? Ele era paralítico. Eu fico imaginando, se algum de nós aqui não andasse, o nosso sonho seria: quando eu andar, a minha vida vai estar realizada. Quando eu andar, eu ganhei na Mega Sena. Mas não. Mesmo que a gente receba tal bênção de ser curado de uma paralisia, se a gente não descobrir o nosso propósito em Deus, quem nós somos nele, a nossa identidade, nós vamos ser descontentes. Nós estamos agora, Jesus disse que ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum é onde ele teve, em outros momentos, aonde Jesus pregava, e diz que as pessoas se maravilhavam com a doutrina de Jesus. Ele está em Cafarnaum, mas tem tanta gente atrás de Jesus que não tinha nem como chegar na casa. Estava uma multidão atrás de Jesus, até a porta da casa estava fechada de tanta gente. Vocês lembram por que tinha tanta gente andando atrás de Jesus? Porque o leproso da semana passada, que Jesus mandou ele não contar para ninguém, ele saiu contando para todo mundo, lembram? Então agora estava todo mundo ali atrás de Jesus. Muita gente interessada, curiosa para saber o que Jesus ia fazer. E no versículo 2 diz que Jesus anunciava-lhes a palavra. O propósito de pregar a palavra sempre foi o propósito principal de Jesus. Jesus, ele estava na terra em busca das suas ovelhas perdidas. E em João 10 diz que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem Jesus. Talvez você vai lembrar quando você ouviu a voz de Jesus e começou a seguir ele. Por meio da palavra de Deus, da pregação, é que as pessoas ouvem Jesus e seguem. Então, o foco de Jesus sempre foi a pregação da palavra. Então diz que ele estava nessa casa em Cafarnaum, no meio dessa multidão, anunciando-lhe a palavra. Mas Jesus, ele sempre parava o que estava fazendo para lidar com o sofrimento dos homens. Por exemplo, a pregação passada, nós vimos que Jesus, ele se encheu de compaixão quando ele viu um leproso. Jesus, o foco era pregar, mas sempre que aparecia alguma mazela humana, alguma pessoa precisando de alguma coisa, Jesus sempre parava para atender as pessoas. É assim o nosso Senhor. Ele não está tão ocupado que não possa parar para atender as nossas orações. Meus irmãos, e tinha muita gente. E daí tinha um paralítico, e esse paralítico tinha 4 amigos, você percebeu na leitura? E que bons amigos. Diz que eles pegaram ele, era impossível ele chegar até Jesus sozinho. Eles tiveram uma grande ideia. Naquela época as casas não tinham laje como hoje. Eles pensaram o quê? Jesus deve estar mais ou menos em tal cômodo. Eles abriram uma parte do telhado e desceram com o paralítico e colocaram ele aos pés de Jesus. Que amigos bons, né? Você tem amigos assim, que te levam para perto de Jesus? Ou os seus melhores amigos são aqueles que te levam para longe de Jesus?
Cuidado. Mas hoje o que Deus vai dizer para a gente, meus irmãos, pela palavra, que o Filho do Homem estava na terra, e Ele sabe o que nós realmente precisamos. E o que nós precisamos é da nossa identidade em Deus e do nosso perdão. Nós achamos que sabemos o que nós precisamos, nós oramos e às vezes não recebemos, porque a Bíblia fala que oramos errado, por isso não recebemos. Porque é o Senhor Jesus que sabe o que nós realmente precisamos. Talvez você pense, esse homem precisava andar. E nós precisamos de saúde. Mas o sofrimento que podemos enfrentar nessa vida nunca será o nosso grande problema. O nosso grande problema não é a resolução dos nossos problemas. O nosso grande problema não é a nossa falta de saúde, porque nesse mundo caído a falta de saúde vai nos acompanhar, infelizmente. Os nossos corpos, infelizmente, vão falhar, meus irmãos. Nós somos corpos fracos, como nós estamos vendo nesse momento agora, essa nova onda nem tanto, mas no ano passado, homens fortes, atletas de 30 e poucos anos, morreram de Covid. Infelizmente, nesse mundo caído, as doenças, as paralisias, elas vão nos acompanhar, porque o salário do pecado é a morte. E Marcos, ele vai mostrar muito bem isso. O evangelista Marcos, ele não quer enganar as pessoas, ele mostra isso. Você vai ver no capítulo 3, Jesus cura um homem da mão ressequida. Depois Jesus ressuscita a filha de um homem chamado Jairo. Depois Jesus cura uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Doenças e mais doenças, infelizmente, acompanham esse mundo. E é um erro a gente achar que é falta de fé de alguém que está doente, ou que essa pessoa está em pecado. Essa mentalidade não pode estar na nossa cabeça, que se alguém está enfrentando uma enfermidade é porque essa pessoa está em pecado, ou é porque ela não tem fé. Talvez você lembre quando Jesus, em João no capítulo 9, cura um cego de nascença. E os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse assim? É uma maldição hereditária? Jesus fala: ninguém. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ficar doente, crente firme, crente fiel também fica doente. A Bíblia fala que esse homem que chegou até Jesus, diz que Jesus viu a fé dele, ele tinha fé verdadeira. Não é falta de fé. Pode ser até uma bênção, sabia? O sofrimento dessa vida pode ser uma bênção, onde Deus quer nos chamar ao arrependimento, onde Deus quer nos conduzir à santificação. Talvez você lembre do apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne. Os estudiosos acham que esse espinho na carne era um problema físico mesmo. E o apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, ele pede 3 vezes para Deus curar ele. E Deus não cura ele. Deus fala para ele: a minha graça te basta. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Paulo sofria esse espinho na carne, ele não ficava soberbo pelo tamanho das revelações que ele teve de Deus. Então o espinho na carne pode ser bênção na vida do crente, para que ele fique humilde perante o seu Senhor. Doença nem sempre é maldição, pode ser uma bênção na sua vida. Você já pensou nisso? Um pastor americano chamado John Piper, ele foi acometido de câncer. Ele foi curado, graças a Deus. Se eu não me engano, foi câncer na próstata. E ele escreveu um artigo. O artigo dizia assim: não desperdice o seu câncer. Ele fala que você pode desperdiçar a sua doença, ou desperdiçar o seu câncer, caso você não creia que isso foi planejado por Deus. Ele fala que você pode desperdiçar a doença, caso creia que é maldição. Não é. Você pode desperdiçar o seu câncer ou a sua doença, caso você procure conforto nas chances de cura, em vez de procurar Cristo. Entenderam? Você desperdiça momentos de sofrimento, caso você coloque a sua esperança naquilo que os médicos dizem: quantos por cento de chance de ser curado?
Ele fala que você pode desperdiçar a oportunidade de colocar a sua esperança aos pés de Cristo e conhecê-lo mais. Por fim, ele fala que você desperdiça o seu sofrimento caso não utilize como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. E aqui nós vemos um homem que estava paralítico, uma situação que nenhum de nós queria passar. Mas veja, irmãos, se ele não fosse paralítico, ele não teria tido essa experiência com Jesus. Eles só colocaram ele na maca porque era impossível ele chegar sozinho. Ele chegou até Jesus porque ele era paralítico. A paralisia foi um meio de que Deus usou para que ele chegasse até Cristo e fosse salvo. O sofrimento, então, irmãos, ele pode nos levar até Cristo, nos mostrando que nós precisamos dele. As doenças que podem nos acometer, elas servem também para nos mostrar que esse mundo é um mundo caído e não podemos colocar a nossa esperança aqui. Os problemas que podem nos acometer nos mostram também que nós somos fracos e que nós precisamos de um Deus forte. Portanto, a minha oração aqui toda terça-feira na reunião de oração, por mim, pela minha família e por vocês, é que nós tenhamos muita saúde. Nós estamos aqui toda semana orando pelos enfermos, mas se aprover a Deus nós passarmos por alguma enfermidade, que a gente não venha desperdiçar isso, colocando a nossa esperança nos homens, e que a gente venha usar isso para chegar até os pés de Cristo. Amém? Mas essa questão de doença, de cura milagrosa, existem algumas igrejas que pautam o seu ministério em curas. E essas igrejas mentem para as pessoas. Elas mentem, porque geralmente igrejas que pautam o seu ministério em curas, elas não pregam a palavra de Deus que salva a alma do homem. Geralmente, quando o foco é a cura no ministério de uma igreja, eles focam na questão financeira e prosperidade financeira. Eles mentem para as pessoas porque não tem como, irmãos, nós prometermos que na próxima terça-feira Deus vai curar todos os doentes que chegarem aqui. Nós não podemos prometer isso, por quê? Porque nós não sabemos se Deus quer curar todas as pessoas que virão aqui. Então, igrejas que pautam o seu ministério em cura não pregam o evangelho e mentem para as pessoas. A postura de chegar quando temos uma doença perante Jesus é a postura do leproso da semana passada, lembra? Diz que ele se ajoelha, diz que ele se dobra perante Jesus e fala: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Se o nosso Deus quiser, Ele pode curar qualquer doença. Nós estamos orando por uma criança que está com câncer toda terça-feira, e nós cremos que Deus pode curar essa criança, mas se Ele quiser. E quando essas igrejas falham, quando alguém não é curado, geralmente eles dizem: foi falta de fé. Eu vi agora um desses pregadores coach, que agora é moda também, né? O pregador ser coach. Estava num ginásio lotado e veio uma moça paralítica. E ele perguntou para ela: você quer ser curada? Ela falou: é óbvio que eu quero. E ele falou: também quero. Então ele começou a orar pela moça e tentaram colocar a moça de pé, e o negócio foi ficando constrangido porque não foi resolvendo, e aquela situação constrangedora, a menina constrangida, e dele falou: não, é porque o povo ainda não quer, então todo mundo vai clamar junto. Irmãos, quase 20 minutos de constrangimento e não deu nada, porque nós não podemos prometer para as pessoas. Nós cremos que Deus pode fazer qualquer coisa, mas se Ele quiser. Mas aqui nesse texto, irmãos, vai nos mostrar que Jesus quer ir mais fundo. Jesus quer tratar algo mais fundo naquele homem. Jesus, Ele não quer apenas curar aquele homem. Esse texto nos mostra que Jesus quer salvá-lo. Jesus quer resolver não só a condição temporal dele, mas a condição eterna. Porque Jesus viu que ele tem fé para ser salvo.
Você sabia disso? Que existe fé para ser curado, mas geralmente nem sempre uma fé para ser curado é uma fé para ser salvo. Lembra dos 10 leprosos que eu citei em Lucas 17? 10 leprosos tiveram fé para ser curado, mas apenas o que volta tinha fé para ser salvo. Jesus fala para ele: vai para a sua casa, pois a sua fé te salvou. E Jesus viu nesse paralítico que ele tinha fé, não só para ser curado, mas que ele tinha fé para ser salvo. Jesus quis ir além dele. Eu já tive uma experiência assim, de pessoas que tiveram fé para ser curado, mas não para ser salvo. Uma vez eu fui fazer um trabalho numa vila no Nepal, no alto de umas montanhas. Demoramos quase 6 horas para subir as montanhas. E a gente tinha uma estratégia de passar o filme sobre Jesus na língua nepali, com um projetor, mas a bateria solar. Então a gente passava o filme e depois a gente ia visitando as pessoas nas casas, convidando para o culto que seria no próximo dia. Daí teve um homem que começou a questionar assim: eu só acredito no Jesus que vocês estão falando se ele me curar da minha enfermidade. Daí o tradutor trouxe essa informação para mim. Eu falei: olha, o Jesus que nós estamos pregando, ele é capaz de curar da sua enfermidade, mas eu não tenho certeza se ele quer. Mas eu vou orar por você. Ele falou: se eu for curado, amanhã eu vou no culto dar o testemunho. Nós oramos por aquele homem, fomos embora. E é interessante essa história, porque eu lembro que foi ficando de noite, e o nosso guia falou assim: olha, está ficando de noite, e logo na trilha que nós vamos passar, tem um urso que mora lá por aquele local, e à noite ele aparece. Eu falei: vamos dormir por aqui mesmo? Não estou querendo enfrentar o urso hoje não. Dormiu lá mesmo. Dormimos lá, um frio de menos 5 graus. Uma família que nos recebeu deixou a gente dormir na cama deles, dormiram junto com os animais. E no outro dia a gente foi embora e foi fazer o culto. Daí eu falei: fulano não veio, né? Ele não foi curado. A senhora falou assim: não, muito pelo contrário, ele foi curado, mas falou que não vai servir ao Senhor Jesus. Veja, irmãos, que você pode ter fé para Deus fazer muita coisa na sua vida, mas a fé para ser salvo é uma fé que brota do Espírito Santo no coração da gente. E daí esse homem chega perante Jesus, e no versículo 5, Jesus fala: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fiquei imaginando a mente desse rapaz. Ele paralítico, e Jesus fala de pecado. Eu fiquei imaginando o que ele pensou. Ele pensando assim: gente, mas eu não vim aqui para mexer com o pecado. Eu não estou aqui para resolver questão de pecado. Eu preciso é andar. Se eu andar, a minha vida está resolvida. Talvez você está pensando assim. A semana passada nós falamos de perdão de pecados, que Jesus purifica pecados. Daí agora estamos falando de pecado de novo. Talvez você está pensando: esse cara não vai falar de outra coisa não, só de pecado? Em igrejas reformadas a pregação é contínua. Nós vamos seguindo o que está aqui. Então, se for falar de pecado da Bíblia toda semana, esse vai ser o tema. Então você já lê a parte da semana que vem e já viu o que vai ser pregado, para não falar que eu escolhi tema para que você ouvisse. Estão entendendo? Mas por que Jesus fala primeiro de pecados? Por que Jesus fala isso para ele primeiro? Porque há algo mais sério e mais perigoso do que apenas andar. Há algo muito mais importante do que eu ganhar na Mega Sena e ter a moto que eu sonhei desde a minha adolescência. Há algo mais importante do que um paralítico andar, que é o quê? Ele receber a sua identidade em Deus e o perdão dos seus pecados. Jesus queria ir mais fundo com ele. Jesus queria imprimir a sua identidade nele, chamando ele de filho. Porque se ele anda e não é curado no seu coração, se ele anda e não recebe o perdão, se ele anda e não entende que ele é filho de Deus, não iria passar muito tempo, o seu coração continuaria ingrato.
O sonho dele não seria andar mais porque ele andaria, o sonho dele seria outro. Assim é o nosso coração, se não entendermos quem nós somos, filhos de Deus. E quando entendemos isso, o nosso coração estará satisfeito. Porque nós achamos que sabemos o que precisamos, mas nós não sabemos. Deus sabe o que nós precisamos. Por isso, às vezes, orações contínuas nossas não são respondidas, porque Deus sabe o que nós precisamos. E o que esse homem precisava não era andar. Ele precisava entender que ele é filho de Deus e os seus pecados estariam perdoados. Há uma oração de um teólogo da Idade Antiga, do século IV, chamado Agostinho. A oração dele é o seguinte, uma delas que ele escreveu, abre aspas: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, fecha aspas. Entendeu? A oração dele: Senhor, o Senhor nos fez para ti, e o nosso coração nunca vai descansar enquanto não descansar em ti. O seu coração nunca estará satisfeito, mesmo que você conquiste tudo o que você quer, mesmo que você ganhe na Mega Sena, enquanto você não descansar em Deus, enquanto não você ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração que você é filho. Amém? Então Jesus trata com ele o mais importante. Mas talvez Jesus não curaria aquele homem. Por que Jesus curou aquele homem? Porque todo mundo que estava na casa, a Bíblia fala que eles começaram a arrazoar no seu coração. Arrazoar é questionar. No seu coração, presta atenção, eles não falaram. Diz que eles começaram no seu coração. Olha o versículo 8: e Jesus percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus, ele vê o coração daqueles homens. Jesus está vendo o seu coração hoje. Olha que maravilha. Ou não, né? E Jesus só cura aquele homem porque ele queria provar que ele de fato era o Filho do homem que tinha autoridade para perdoar pecados. Talvez não estava no plano A de Jesus curar aquele paralítico. O plano A de Jesus era o mais importante, perdoá-lo e dar a identidade de filho para ele. Mas os homens começaram a duvidar de Jesus. E daí Jesus fala para eles no 9: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O versículo 10 nos mostra isso, que provavelmente Jesus não ia curar ele, mas Jesus fala: ora, para que saibais que eu sou o Filho do homem e eu posso perdoar pecados, eu vou levantar esse homem dessa maca. E ele vai embora para casa carregando ela nos braços. E Jesus fala: o que é mais fácil? O que você acha, irmãos? O que é mais fácil para Jesus? Realizar os seus sonhos? Fazer um paralítico andar? Ou perdoar pecados? O que você acha? Enquanto vai pensando aí, traz uma água, por favor. Pode deixar o César pegar para mim, por favor. O que é mais fácil? Realizar tudo o que você quer ou perdoar pecados? Será? É mais fácil mandar o paralítico andar, porque para Jesus perdoar os nossos pecados foi muito difícil, custou muito para ele. Para ele perdoar os nossos pecados, ele teve que sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Ele teve que ser maltratado, cuspido, machucado. Ele teve que sangrar na sua testa com a coroa de espinhos, sangrar nas suas mãos. Ele teve que sangrar nos seus lombos, apanhando dos soldados romanos. Ele agonizou na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste?
perdoar os nossos pecados custou muito caro para o nosso Senhor. Por isso foi mais difícil para Ele. Mas Jesus então faz o mais difícil. A fé no seu coração, meus irmãos, que Jesus é o Filho do Homem, prometido em Daniel 7 que nós lemos. Porque aqueles homens duvidaram que Jesus poderia perdoar pecados. Eles falam, isso é uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. A afirmação deles estava correta. De fato, só Deus pode perdoar pecados. Eles afirmam, a teologia deles é boa, mas eles não reconhecem que aquele homem que estava diante deles é o Filho do Homem, prometido em Daniel 7, que viria e tomaria o reino, e teria todo o governo nas suas mãos, e perdoaria pecados. Jesus é Deus, por isso Ele pode perdoar pecados. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele, como nós lemos na nossa pergunta do Catecismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Por isso Jesus pode perdoar pecados, e custou muito caro para Ele. E se há fé no seu coração que Jesus é o Filho do Homem, prometido por Daniel, Jesus diz hoje a mesma coisa para você. Jesus diz para você: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus diz a mesma coisa para cada um de nós que tem fé em quem Ele é. E se você crê nisso, você não precisa buscar a validação dos homens. Se você crê nisso, você não precisa buscar o amor desse mundo, o amor dos homens para ser uma pessoa feliz. Se você crê nisso, você não precisa buscar tanto dinheiro na vida para ser uma pessoa realizada. Se você crê nisso, você não coloca a sua alegria nas realizações deste mundo. Se você crê nisso, você não precisa de penitências, praticar algo para ter o perdão, você já recebeu o perdão. Se você crê nisso, você é filho de Deus e os seus pecados estão perdoados. Pode entrar no descanso do Senhor que Agostinho orou. Descansa a sua alma, o seu coração em Deus, porque Ele fez você para descansar nele. Fora dele, o seu coração sempre vai estar ingrato, esperando uma nova coisa que Deus possa fazer para você ser feliz. Mas aqui nós vemos, irmãos, que Ele está diante do Filho do Homem. Veja, o Filho do Homem ele vê o que você pensa no seu coração. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Ele é Deus. Ele pode curar, Ele pode fazer o que você quiser. Deus pode dar o que Ele quiser para nós, irmãos, mas Ele quer ir mais fundo. Ele quer tratar o mais importante. Ele quer que você entenda quem você é, porque senão você vai buscar sempre a sua identidade em alguém, em algo lá fora. Ele quer que você entenda que você é filho dele e que você viva alegrando-se nele, porque o seu coração só descansa quando você entender e crer nisso. Você só vai ter força contra o pecado quando você estiver satisfeito em Deus, quando Ele for a sua alegria. Mas Ele também pode fazer aquilo que você quer, porque Jesus, além de perdoar esse homem, depois Ele cura ele. Ele trata o principal, mas depois pode tratar coisas que nós precisamos. Ele preocupa com a nossa espiritualidade, com a nossa eternidade, sim, mas Ele também preocupa com a nossa temporalidade, com a nossa vida nessa terra. Por isso Ele cura aquele homem, não só perdoa ele. Daniel 7 fala que todo domínio, toda glória, todo reino estaria nas mãos de Jesus. Ele é o Filho do Homem que veio. Interessante que lá em Daniel 7 que nós lemos, 13 e 14, fala que Ele está junto com o ancião de dias. Olha que interessante como é chamado Deus, o Pai e ancião de dias, o Filho do Homem. E diz que todo domínio estaria nas suas mãos. Diz que Ele virá sobre as nuvens ali, Daniel 7. E o nosso propósito hoje, irmãos, é servir o Filho do Homem. Diz que os homens serviriam a Ele. Hoje nós vivemos
para servir aquele que nos dá a identidade de filho de Deus e aquele que perdoou os nossos pecados. Nós só encontraremos alegria e satisfação nessa vida se o servirmos. Esse é o chamado para cada um de nós. Mas veja, irmãos, que o Filho do Homem estava na terra porque o reino de Deus estava próximo. E no reino de Deus não tem doenças. No reino de Deus não tem essas dores na coluna que atrapalham a gente. No reino de Deus não tem Covid, não tem paralíticos. Então Jesus estava na terra dando uma amostra como será o reino eterno em que Ele governará e nós seremos os seus servos. Nós não teremos mais doenças, não terá mais morte. Nós estaremos diante de Deus para sempre. Enquanto estamos aqui, então, lutamos para servir o Filho do Homem. Enquanto estamos aqui, então, lutamos para glorificar a Ele, mesmo que soframos as doenças desse mundo, porque a nossa alegria já está nele. Nós não precisamos ganhar na Mega Sena. Portanto, meus irmãos, todo o sofrimento que se Deus, se aprouver a Deus nós passarmos nesse mundo, nós devemos usar esses sofrimentos para nos levar aos pés de Cristo. Ele quer tratar o mais importante, que é imprimir em nós a identidade dele. Ele quer que você saia daqui hoje tendo a certeza que você é filho de Deus e os teus pecados estão perdoados. Depois de tratar o principal, Ele pode tratar sim coisas pormenores que você deseja, mas talvez você já tenha esse relacionamento com Deus. Talvez o que eu estou falando aqui não é novo para você. Fala: Gabriel, eu já sei que eu sou filho de Deus, eu já me relaciono com Deus, eu já tenho a certeza do perdão dos meus pecados. Então eu quero dar uma dica para você que já tem essa certeza. Comece agora a colocar amigos na maca. Vocês entenderam? Comece agora a colocar pessoas que ainda não foram salvas por Jesus na maca e leve essas pessoas até Jesus, porque elas estão impossibilitadas de chegar até Jesus sozinhas. Eu fui trazido para essa igreja, vocês sabem, na maca por pessoas dessa igreja. Então, se você já tem certeza de tudo isso, está na hora de você agora ser amigo de alguém que não tem possibilidades de chegar até Jesus. Comece essa semana. Vá na casa de um amigo ler a Bíblia com ele. Vai na casa de alguém orar com essa pessoa. Não apenas convide para vir para a igreja. As pessoas têm dificuldade de vir para a igreja a primeira vez. Vá lá orar com ela. Vai lá ler a Bíblia com ela. Se tem dificuldade, eu estou à disposição para que nós possamos ir juntos. Porque nós precisamos agora ser esses amigos que levam outros paralíticos espirituais até Jesus. Repito, meus irmãos, então, nós só seremos felizes se de fato nós soubermos quem nós somos. E não se esqueça, Salmos 32:1 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. A grande bênção da sua vida é ter sido perdoado por Deus. A grande bênção desse paralítico não foi sair dali andando. A grande bênção dele foi sair dali perdoado. E certifique-se que você está perdoado. Como que eu posso me certificar que eu estou perdoado? Há algo que Jesus deixou para nós, que nós chamamos na teologia de meios de graça. Meios de graça são sinais visíveis para que eu tenha certeza daquilo que Jesus fez no meu coração. O que são esses meios de graça? Eu devo crer, eu devo me batizar, eu devo fazer parte da igreja, eu devo participar da ceia. Isso são meios de eu me certificar que de fato eu sou filho de Deus e fui perdoado por Ele. São os elementos visíveis para que nós possamos ter certeza daquilo que foi invisível no nosso coração, que Jesus falou para nós. Certifique-se que você foi perdoado por Deus pelos meios de graça: batismo, ceia, comunhão na igreja de Cristo. Só podemos terminar essa pregação
dando toda a glória ao Filho do Homem, que nos perdoa, que nos faz ser filho de Deus, e com sua autoridade ele domina sobre tudo. Ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para curar doenças. Ele domina tudo, inclusive as nossas dores e enfermidades que possamos passar nessa vida, porque Ele é o nosso Senhor. Louvemos a Ele.